Seitas e religiões, conhecendo o Espiritismo. O Espiritismo, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano por meio das reencarnações, surgiu na França no século XIX. Embora nascido na França, o Espiritismo tem sua maior popularidade no Brasil e hoje conta com cerca de 3 milhões de adeptos. Em seu surgimento, Hippolyte Léon Dunisat Rivail, andando pelas ruas de Paris, encontrou-se com um amigo que lhe descreveu uma série de eventos extraordinários supostamente provocados pela ação direta de espíritos. Curioso, ele então começou a frequentar algumas reuniões e teria visto mesas e outros objetos ganharem movimento sem a ajuda de qualquer pessoa. Disposto a entender esses fenômenos, Hippolyte mergulhou no estudo de várias correntes do misticismo e a experimentar e repetir vários daqueles que seriam fenômenos de comunicação com os mortos. Numa das sessões que presenciava, ele ouviu de um médium que, em outra vida, foi um celta chamado Allan Kardec. E que, como Kardec, ele deveria reunir os muitos ensinamentos e conclusões dos últimos séculos numa doutrina que propagasse os ideais de Jesus para trazer alívio para os corações dos homens. Kardec então começou a trabalhar na síntese que gerou o Espiritismo e a codificou em 5 obras. A crença espírita se baseia em ensinamentos de Jesus, mas para os espíritas, Jesus Cristo não é o próprio Deus, sim um espírito mais evoluído que serve de guia para toda a humanidade. A inteligência suprema, como prega Kardec, diz que céu, inferno e Satanás virtualmente não existem no horizonte espírita. Isso porque o bem e o mal pode estar dentro de cada um, segundo ele. Para o Espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os vivos e os espíritos. Os médiuns comunicam-se com os espíritos das mais diversas maneiras. Houve um tempo em que a comunicação se dava por meio de batidas na parede, mas hoje, na maioria dos centros espíritas, as principais formas de comunicação costumam ser a psicografia e a incorporação. Em sessões chamadas de desobsessão, os médiuns incorporam entidades chamadas obsessoras e procuram convencê-las da falta de sentido em assombrar a vida dos encarnados. O Espiritismo acredita que os espíritos são criados numa espécie de ponto zero, onde todos são imperfeitos e devem chegar ao longo de várias e sucessivas encarnações à perfeição, de modo evolutivo. A cada encarnação, o espírito aprende um pouco mais sobre bondade, tolerância e caridade. O livre-arbítrio é um elemento importante da religião. Por isso, haveria espíritos maléficos, condenados a diversas e sofridas encarnações na Terra. Os espíritos só se tornarão mais iluminados e superiores na medida em que forem eliminando seus maus hábitos e passarem a praticar o bem. Tragédias pessoais, do ponto de vista da doutrina, são necessárias para que o espírito reflita e compreenda que todos os reveses acontecem para seu benefício durante a evolução. Por isso, a caridade é um dos elementos mais importantes da religião. Ela serve para amenizar o sofrimento alheio e conta pontos na evolução de quem a pratica. Um fato curioso é a crença dos espíritas na vida em outros planetas, sendo assim espíritos intergalácticos, que passam por ciclos e nessas etapas são designados por todo o universo. Kardec fatiou o homem em 3 porções básicas: espírito, que é a essência imortal, corpo, que é o invólucro material, e perispírito, que é o corpo que reveste o espírito. Quando uma pessoa morre,
sua alma e seu perispírito libertam-se do corpo e passam a seguir um trajeto rumo à reencarnação. O espírito irá encarnar tantas vezes quanto forem necessárias para atingir a perfeição. Quando atinge esse estágio, não há mais necessidade de evoluir, pois sua situação espiritual não será alterada. A noção de tempo atual desaparece perante a eternidade. Dessa forma, contribui para a manutenção do universo como agente de Deus, também podendo assim se comunicar com os inferiores. Nesse estágio, a felicidade é plena. Os espíritos se dividem em espíritos puros, que é a perfeição máxima, bons espíritos, em que predomina o desejo do bem, e espíritos imperfeitos, que para eles são caracterizados pelo desejo do mal. O fato é que o espiritismo é uma falsa religião, que não tem embasamento fixo, pois mescla o cristianismo com o evolucionismo, mais budismo e um tanto de outras esotéricas religiões. Seu início foi uma fraude já comprovada. Relatos que as sessões primitivas espíritas à base de batidas, realizadas pelas irmãs Fox, a qual deu engajamento para a seita, foram forjadas. A fraude foi confessada justamente por uma das irmãs, onde inclusive demonstrou o método utilizado. A Bíblia nos traz diversos alertas para não nos comunicarmos com espíritos. Isso é algo a qual Deus abomina. Além disso, Hebreus nos diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Logo, se Deus instituiu uma só vez morrer, fica impossível reencarnar. Podemos também citar que Jesus não é apenas um espírito evoluído, mas sim o próprio Deus, e a Bíblia nos afirma isso. Logo, se Jesus é para eles um espírito evoluído, esse espírito evoluído poderia ser mentiroso? A Bíblia, ao todo, faz muitas referências sobre o céu e o inferno, mas os espíritas as negam. Como é possível, então, aceitar algumas doutrinas bíblicas e negar a maior parte das outras? Infelizmente, essa seita continua enganando muitos, onde normalmente tiram proveito das pessoas nos seus momentos de maior fraqueza, que é quando se perde um ente querido. Não podemos nos apegar ao que queremos ouvir, mas seguir a única verdade deixada por Deus, que é a sua palavra. Não deixe pessoas influenciar sua vida. Seja influenciado apenas por Deus e sua palavra. Assim, você não se desviará do verdadeiro caminho. Embora sendo uma farsa, o Espiritismo preza muito pela caridade. Sabemos que a caridade sozinha não pode salvar ninguém, mas sabemos que a caridade é um fruto de um verdadeiro cristão. Por isso, devemos fazer nossa parte, ajudando a todos, inclusive os que estão perdidos nas trevas. Não queira usar qualquer argumento para atacar as pessoas, mas usando a sabedoria por meio do que Cristo nos ensinou, possamos direcionar todos para a verdade.